Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. A gente vai falar sobre a forte onda de frio que aconteceu na Europa recentemente, há uns dias atrás, dia 6 de abril, e isso tem a ver, tá ligado diretamente com a inversão do campo magnético, a gente vai entender o porquê. Bom, no modelo do globo, né, o sistema prevê isso como aquecimento global, né, tudo isso, essas mudanças climáticas, né, só que hoje em dia não é mais aquecimento global, hoje em dia é mudanças climáticas, certo? Porque não vem demais essa de aquecimento global. E essa matéria que a gente vai ler, ela nos revela algumas coisas e desmente outras ao mesmo tempo. E a gente vai entender o que. É bastante interessante essa matéria. A gente vai ler. A gente vai ver que ela nos revela muita coisa também. Pois bem, então vamos lá. Vamos por parte. Bom, então a matéria diz: forte onda de frio vinda do Ártico congela a Europa. Então o Ártico no modelo da Terra plana é o centro. No modelo do globo é o Polo Norte, né? Então diz aqui, ó, em plena primavera boreal, né, a Europa experimentou um verão fora de época na semana passada, com temperaturas muito acima da média. Então na semana passada, a Europa estava tendo alguns dias como se fosse verão, certo? Dias quentes. E agora, nessa semana, o inverno fora de época, com direito a temperaturas negativas à neve. Então aqui tá a foto do lugar lá, ao lado. Então tá aqui, essa daqui é uma parte lá da Europa. Parte da Europa estão experimentando o inverno fora de época. Bom, então o que a gente vê com isso aqui? A gente vê que o aquecimento global ele é uma falácia, porque esse acontecimento aqui, ele desmente e já mata essa ideia do aquecimento global. Por quê? Porque semana passada estava mais quente, então nessa semana veio essa temperatura negativa, certo? Nessa semana veio esse inverno fora de época, como está dizendo aqui. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que o que está acontecendo na verdade é o que eu falei num vídeo que eu já fiz aqui sobre o aquecimento global, o vídeo 030. O aquecimento global real é o nome do vídeo. Eu disse que o plasma é o ponto focal do Sol e o Sol está ficando cada vez mais concentrado. E onde o Sol iluminar, ele vai concentrar uma energia menor, certo? Ele vai estar tipo assim iluminando, concentrando energia para um local menor. E ele vai estar, e aonde ele atingir vai estar muito calor, e aonde estiver mais longe do percurso do Sol vai estar mais frio. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, ou seja, a gente vê verão mais frio e inverno mais frio, mas aqui a gente vê que variou. Na última semana estava quente, nessa semana agora está frio, então é bem interessante essas mudanças climáticas. Bom, após um final de semana de Páscoa de muito sol e temperaturas agradáveis, parte da Europa experimentaram uma drástica mudança de tempo no início dessa semana, o que diz aqui. A intrusão de uma forte massa de ar frio vinda do Ártico, chamada de Arctic Blast em inglês, levou a parte da Europa uma lembrança do inverno, com direito a neve e temperaturas congelantes. Lembrando que nesse momento, por exemplo, lá na Europa é primavera e aqui no Brasil, aqui na América do Sul é outono, aqui na parte mais ao sul, certo? Então ele diz aqui, e claro, a Europa está perto de vir o verão na Europa e o inverno aqui no Brasil, certo? Daqui a 2 meses. Bom, então ele diz aqui, ó, há menos de uma semana de uma forte onda de calor, grande parte da Europa está experimentando temperaturas congelantes fora de época devido a um aumento, devido a um evento meteorológico chamado Arctic Blast, que é essa forte massa de ar que está vinda do Ártico. Então, eles experimentaram na semana passada uma semana de forte onda de calor e agora mudou drasticamente para temperaturas congelantes. Então, vamos seguir na matéria. Então diz aqui, ó, há menos de uma semana atrás, grande parte da Europa estava registrando recorde de temperaturas quentes para o mês de março, com temperaturas típicas de verão, entre 25 e 30 graus Celsius. Países como Reino Unido, Holanda, França e Bélgica e Luxemburgo estabeleceram recordes de temperaturas altas para este mês. Então vocês veem que estava temperatura assim, com cara de verão. Então mudou drasticamente para temperaturas muito frias. Então a gente vai continuar lendo aqui. Bom, então aqui tem um cara chamado Scott Duncan. Então ele disponibiliza esse gráfico aqui, um gráfico que eu achei bem interessante. Claro, todos esses dados eles vão estipular em cima do modelo do globo, porém os dados são reais, dá pra gente aproveitar esses dados e interpretar no modelo correto. Então aqui ele diz assim, ó, incríveis sessões de flip. Ele diz aqui, ó, grandes partes da Europa viram os seus dias mais quentes de março, já registrados alguns dias atrás. Lugares como a Alemanha registraram mais 27
27,2 graus Celsius no dia 31 de março. Então uma temperatura um pouco mais quente, certo? Com cara de verão. Ele diz, agora está nevando. Agora está nevando com um vento forte, certo? Um vento forte, uma neblina. Então tá dizendo aqui, ó, dia 31 de março estava muito quente. Aí uma semana depois, no dia 7 de abril, a gente vê que a mudança ela de temperatura ocorreu drasticamente. De quente ela foi para frio. Então diz aqui, ó, em Paris o termômetro chegou a 25,6 graus Celsius no dia 31 de março. Sua temperatura mais alta já registrada para o mês. De acordo com o AccuWeather, em Reading, Reino Unido, o termômetro chegou a 23 graus Celsius no dia 30 de março. 10 acima da média de temperatura máxima para esse dia, certo? Para aquele dia. De acordo com medições feitas na Universidade de Reading, nesta segunda 5, né, semana passada, países como Alemanha e Reino Unido começaram a semana com um tempo nublado, frio e inclusive com neve em alguns lugares, bem diferente do final de semana quente e ensolarado. Então a gente vê que mudou drasticamente a temperatura e a gente vai ver que tudo isso está ligado com a inversão do campo magnético, tá? Porque no modelo da Terra plana, na inversão do campo magnético, é previsto isso. Esses são sinais da inversão, essas mudanças drásticas de temperatura, e eu vou explicar um pouco melhor mais para frente. Bom, então aqui diz, ó, hoje a massa de ar frio já está atuando sobre grande parte do continente. O dia começou com temperaturas próximas ou até mesmo abaixo de zero em diversos países, como o Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica e Suíça, criando condições favoráveis para a queda de neve. Então aqui ele mostra que uma representação, claro, está em cima do modelo da bola, certo? Só que, como eu disse, no modelo do globo fica meio inconcebível. Na Terra plana faz muito mais sentido esse fenômeno, já expliquei em vídeos passados. Isso tem a ver com o Sol. O Sol é o senhor do tempo. O Sol comanda o tempo na Terra plana, porque é o Sol que se movimenta trazendo calor para outras regiões, certo? Só que o que a gente está vendo no momento é que o ponto focal, o plasma, ele está focando cada vez mais sua luz. Então o Sol, o ponto focal, está ficando cada vez mais concentrado, iluminando uma parte bem menor, certo? Então o que acontece? Isso vai ocasionar com que haja temperaturas maiores, certo? Temperaturas mais severas onde o Sol estiver passando, e os lugares que estiver longe do percurso do Sol vai estar um pouco mais frio mesmo do que o normal, certo? Tem uma física por trás disso. Isso tem a ver com a inversão do campo magnético, certo? Então, vou usar aqui a imagem da Terra plana para vocês entenderem melhor. Bom, aqui está uma imagem é uma representação da visão cosmológica dos hebreus, tá? É a antiga concepção do universo na visão dos antigos hebreus, citados na Bíblia. Cosmologia bíblica, e é a que mais se assemelha à realidade no meu ponto de vista. Esse modelo aqui está mais próximo da realidade. Então, como funciona as estações do ano e a iluminação do Sol nesse modelo? Bom, como eu já disse, o Sol ele é um ponto focal do plasma. O plasma ele está confinado acima e fora do domo, certo? Então ele está acima do domo, fazendo um movimento espiral dentro do tubo de plasma, e ele também cria os elementos químicos lá em cima, os minérios, todo o material químico, e ele converge sua luz no gelo, que é o domo. O domo físico é feito de gelo, e ele serve como uma lente convergente. Essa luz do plasma ela acaba criando o ponto focal na parte escura, na atmosfera, certo? Que a gente conhece como espaço. Então o que acontece? Hoje, como a gente já está no processo de redução do campo magnético, tá? E tem muitas matérias da ciência falando sobre isso. Qualquer um que digitar inversão dos polos magnéticos, inversão do campo magnético no Google, vai achar muitas matérias, certo? A ciência está batendo um pouco mais nesse lado aí. Por quê? Porque eles estão começando a verificar, eles já se ligaram, eles já notaram que o campo magnético realmente está reduzindo, certo? Só que eles fazem muitas medidas, claro. Isso é observável, isso é reproduzível, observável, qualquer pessoa pode medir. Só que as conclusões que eles chegam, eles até chegam a conclusões certas, observações certas. Só que o problema é que eles interpretam tudo no modelo errado, que é o modelo do globo, certo? Então eles vão esperar resultados diferentes, certo? Mas se você tem um modelo da Terra plana, você vai chegar a conclusões muito mais exatas, muito mais precisas. Então, como a gente já está no processo de redução, o plasma ele está girando mais rápido, por isso que os dias estão passando cada vez mais rápido. E esse ponto focal, que a gente conhece como Sol, hoje ele está esbranquiçado, ele está cada vez mais focado. Quando eu digo focado, cada vez mais quente, ele vai, como eu disse, ele vai concentrar toda a energia dele para iluminar uma área menor. Então, onde ele passar, ele vai esquentar, certo?
por isso que a gente tem verões bem mais quentes e invernos bem mais frios, e aonde estiver bem longe da luz do plasma vai estar mais frio. Deu para entender? Bom, acho que é isso, não vou alongar muito esse vídeo não. Espero que fique bem claro, todas essas mudanças climáticas têm a ver com a inversão do campo magnético. Se eu descobrir mais notícias sobre essas coisas eu vou trazendo por aqui. Bom, muito obrigado pela paciência. Vou ficando por aqui, por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.